Medidas protetivas podem atrapalhar o candidato em concursos públicos? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Concoves, que no vídeo de hoje trago resposta a essa pergunta recorrente. Muitos me perguntam, muitos homens estão prestando concursos e perguntam: olha, eu tenho medidas protetivas, isso vai atrapalhar no certame? Isso vai impedir a análise social quando eu passar no concurso público? Veja, essa investigação social ela existe, né, em todos os concursos, é para analisar se realmente perante a sociedade aquele candidato ele tem bom comportamento, se ele se enquadra naquele perfil do edital, perfeito? E a grande questão é, e se ele tem medidas protetivas? Isso pode retirá-lo do certame? Isso pode ser um critério de desclassificação? Essa questão é muito importante porque as medidas protetivas devem ser analisadas sob o ponto de vista da sua natureza jurídica. A natureza jurídica das medidas protetivas não é um processo criminal. Não pode ser um processo criminal porque não tem uma denúncia oficialmente formalizada pelo Ministério Público. A medida protetiva é um instrumento de proteção, uma tutela civil, cautelar, inominada, satisfativa, que visa proteger a mulher vulnerável, vítima de violência doméstica. Ela não tem o condão de condenar e nem absolver o candidato, ou seja, ninguém pode ser condenado ou absolvido em uma medida protetiva. Ademais, as medidas protetivas, vale esclarecer que elas são concedidas com base no relato unilateral de uma mulher que se diz vítima. Então, geralmente são concedidas sem apresentação de qualquer prova, uma vez que a Lei Maria da Penha, a partir da Lei 14.550 de 2023, estabeleceu que as medidas protetivas devem ser concedidas prioritariamente a partir da palavra da mulher que se diz vítima, uma vez que, por política criminal, tendo em vista o histórico da violência doméstica no Brasil, ficou inviável a mulher produzir provas de uma violência doméstica, tendo em vista que esse tipo de violência acontece entre quatro paredes, longe dos olhos de testemunhas. Então, por essa razão, a jurisprudência entende que basta o depoimento da vítima coerente, sem a apresentação de qualquer prova para o juiz conceder as medidas protetivas. Evidentemente que ao longo da proteção, depois de outorgadas as protetivas, a palavra da mulher que se diz vítima, ela deixa de ter a importância que ela tem no momento da concessão, perfeito? Então, na dúvida, vige aí o princípio da dúvida em favor da mulher, dúvida em favor da proteção, o indúbio pró-proteção. Essa é a máxima que vige hoje no campo das medidas protetivas, perfeito? Então, como eu disse, geralmente o que exclui um candidato na avaliação social de um certame, de um concurso, é justamente a existência de um inquérito policial, de um processo criminal, de uma condenação. De fato, isso pode afastar, pode desclassificar esse candidato. Mas uma medida protetiva jamais, jamais poderia prejudicar você, candidato, porque não se trata de um processo condenatório, você não pode ser condenado, as restrições foram concedidas com base na palavra da vítima, sem provas, então você não pode, evidentemente, ser prejudicado por algo que você não pode ser condenado, perfeito? Todavia, aqui um importante comentário que deixo aqui para o final, que é muito importante. Geralmente, 80% das medidas protetivas, falo 80% de uma forma mais ampla, baseado da nossa rotina, na nossa experiência como o maior escritório do Brasil na atuação da defesa do homem na Lei Maria da Penha. Então, nesses longos anos de atividade, podemos constatar, na prática, de forma empírica, que 80% das medidas protetivas concedidas se transformam em inquérito policial. Veja que quando a vítima ela relata um fato e pede protetivas, ela geralmente denuncia um crime.
E essa conduta, ela gera proteção através das protetivas. E por outro lado, tende a ser instaurado um inquérito policial para apurar essa conduta, perfeito? Que é outra coisa. Sobre o mesmo fato, nasce a protetiva e 80% nasce o inquérito policial para apurar essa conduta. Esse inquérito policial tem dois caminhos. Ou ele é arquivado a pedido do Ministério Público, ou ele se transforma em um processo criminal. Então, desses 80% dos casos que se transformam em investigação criminal, 70% deles vão se transformar possivelmente numa ação criminal. Essa é a nossa experiência, perfeito? Não podemos desprezar essa experiência. Então veja que só a protetiva, sem inquérito e sem processo, não lhe prejudica. Você não pode ser desclassificado por isso. E se o for, cabe mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo seu de não ser desclassificado com base em critério desproporcional. Perfeito? Agora, esse mesmo fato que ensejou a protetiva, como eu disse, pode ensejar um inquérito policial e também um processo criminal. Aí, nesse caso, se isso acontecer, tome cuidado, porque isso pode ser um critério desclassificatório, perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, se inscreva também no nosso canal e lembrem-se, respeitem as mulheres.